Tudo bem, gente? Vamos aqui a mais uma parte. Eu demorei um pouquinho para atualizar, mas eu quero ler Provérbios 21, 26, que fala: aqueles que passam o dia a cobiçar, o justo, porém, dá sem deter a mão. E também Provérbios 11, 24 e 25. Aos que distribuem e contudo se engrandecem, e quem retém o que seria justo dar só alcança perdas. O generoso enriquecerá, pois o que atende aos outros também será atendido. Olha que legal, gente. Mais um ponto aí do nosso estudo: generosidade. Deus abençoa uma alma generosa. Deus ama aquele que dá com alegria. E aí nós falamos de generosidade. Eu lembro de Cornélio. Cornélio era um líder, um homem íntegro, não conhecia Jesus, mas a Bíblia fala que ele era temente a Deus, ele e sua família, ou seja, ele era exemplo em casa, ele orava continuamente a Deus, ele praticava esmola, tá? E temia a Deus, já falei. Então ele era um homem íntegro e ele tinha o hábito de praticar esmola. No caso aqui eram ofertas, doações. Ele era um homem que tinha alguma condição, mas ele também abençoava. Você vai ver que na Bíblia, os homens que prosperavam, não enriqueciam, não estou falando enriquecer, que prosperavam, eles eram homens generosos. E quando eu falo de diferença de ficar rico e ser próspero, é porque eu entendo, estudando a Bíblia, a palavra de Deus, que prosperidade é um conjunto de coisas, né? Como eu já falei aqui, Shalom é um cumprimento que ele ao mesmo tempo abrange saúde, paz e prosperidade. Prosperidade é um desejo que Israel, que cada um fala ao outro irmão. Cada um judeu também abençoa o seu irmão dizendo paz, saúde e prosperidade. Então a riqueza, ela pode te alcançar, mas se não alcançar a paz, a saúde, o bem-estar, você não será próspero, você será rico. Há muita gente rica que não é próspera. Agora a Bíblia também fala que aquele que é generoso, ele é próspero. Deus o faz prosperar. Eu já vi gente que não é crente. Era o caso de Cornélio. Cornélio não era crente, entretanto, Deus o fazia prosperar. E ele se tornou um homem tão importante para Deus pelas suas características e sua generosidade, que Deus fala assim: Pedro era o cabeção do evangelho. O evangelho estava num fervor, estava estourando, estava explodindo. Aí Deus fala: Pedro, para o que você está fazendo aí, né? Pedro foi orar, estava lá no terraço orando, no sol de meio-dia, sol de rachar. E aí no meio da fome vem um lençol do céu cheio de animais imundos. E aí Deus fala: come, Pedro. Pedro folgadão, ele olha para Pedro e fala assim: eu não como nada, né? E aí Deus fala assim: olha, come, mata e come, porque eu estou mandando. E aí Pedro vai, obedece a Deus. E aí Deus fala: para o que você está fazendo, vai até casa tal, vai ter um homem assim, 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 fala com ele isso, isso e isso, porque é importante para mim que ele seja salvo. Olha só como um homem generoso chama a atenção de Deus. Não só a riqueza, mas também a prosperidade, a salvação. A generosidade, ela está no coração de quem é próspero. Quem é próspero não pode ser egoísta. O rico, muitas vezes é. Mas o rico, muitas vezes, vai ter riqueza e não vai ter paz em casa, não vai ter paz na família, não vai ter a bênção de Deus sobre os filhos, não vai ter a bênção de Deus sobre o seu trabalho, não vai ter a bênção de Deus no seu dia a dia, porque nós precisamos ser generosos. O que a Bíblia fala? Também, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias ele retornará a ti. E aí olha o que fala: reparte com 7 e até com 8. Olha que legal, reparte. O que Deus te dá, reparte, que aí Deus te dá mais. Você quer receber a unção, o poder e a multiplicação de Deus na tua vida? Aprenda que o que Deus multiplica não é para um só. Já viu isso? Deus falou para os discípulos: olha, dá a vocês mesmo de comer a eles. Oh Deus, mas como é que nós vamos fazer? Eu lembro da segunda multiplicação, eu já tinha a experiência da primeira, ainda perguntava: mas como é que nós vamos dar comida para essa gente toda aqui nesse lugar tão longe, deserto, não tem nem a padaria perto? E aí o Senhor Jesus fala: multiplica aí, dá vocês aí. E aí dando graças, olha só, olha que bonito, agradecendo a Deus, é um princípio, né? O que você tem, agradeça.
Se você tem pouco, agradeça. Se você tem muito, agradeça, mas agradeça a Deus. Se você tem pouco, agradeça pelo que tem. Se você tem muito, agradeça a Deus e reconheça que é dele que vem. Viu? Porque tem muita gente que acha que conquistou, que tem, porque conquistou com sua força apenas, né? E uma frase eu ouvi já do meu pastor, e eu sempre reparto: ore como se só dependesse de Deus, mas trabalhe como se só dependesse de você. Se você juntar essas duas coisas, você já está no caminho para a prosperidade. Aí quando você receber, seja generoso, seja bondoso. Um homem generoso, não pode passar por uma pessoa necessitada e não ajudar, por iniciativa. Não é se o outro pedir, não. É olhar, pensar e falar assim: vou ajudar. E aí Deus te abençoa. Quanto mais egoísta, quanto mais você tentar reter com suas mãos o que você tem para não abençoar, menos bênção você vai ter. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto sim colherá. Então, se você planta generosidade, você colhe generosidade de Deus, usando homens ou através do seu próprio poder. Generosidade. Então, essa palavra eu quero deixar para você nessa parte. Seja generoso e alcançar a generosidade. Seja bondoso. Quando você passar por alguém, como eu falava antes, e você perceber que a pessoa precisa, pergunte. Eu acho tão bonito quando Neemias estava com o semblante caído, o rei Artaxerxes perguntou para ele: Neemias, eu nunca te vi triste, por que você está triste? Olha que bonito. Como é que Deus não ia abençoar esse rei com alguma coisa? E como é que Deus não ia abençoar a missão de Neemias? Ele se preocupou. A gente às vezes não se preocupa. Você vê o outro triste e não pergunta, porque se eu perguntar eu vou ter que me envolver. Certa vez meu pai conta que no trabalho dele, todo dia tinha um camarada que no mesmo horário, é aquelas pessoas que gostam de enrolar no trabalho, e aí ele andava, um prédio, né, da Petrobras, um prédio grande, ele andava todos os andares, passava de sala a sala: e aí fulano, tudo bem? E aí ciclano, tudo bem? E aí Beltrano? E meu pai já sabia, aquele cara atrapalhava meu pai era meio Caxias no trabalho, e aquele cara atrapalhava. E um dia, meu pai falou assim: hoje o fulano vai passar aqui, eu vou alugar ele, mas ele nunca mais vai me perturbar. E aí o cara passou: Carlos, né? O apelido do meu pai era Carlos Pastor, mesmo antes de ser crente, de conhecer Jesus. Ô pastorzinho, como é que tá? Tá tudo bem? Aí meu pai: não, vem aqui rapidinho. Cara, senta aí. Aí meu pai falou da mulher, falou dos filhos, falou do carro, falou de não sei o que, falou de não sei o que lá, falou de não sei o que lá, falou de não sei o que lá. Por quê? As pessoas só querem ouvir que tá tudo bem, ninguém quer se envolver com o teu problema. Às vezes nós somos assim. Você nem pergunta pro outro se tá tudo bem, porque se ele falar, você vai ter que ajudar. E nos dias difíceis de Covid, foi muito comum ver pessoas que falavam assim: poxa, mas fulano sempre perguntava: o que eu posso te ajudar? Se precisar, estamos juntos, hein? E aí a pessoa procurava e o outro não estava junto. É assim. E aí, querido, o que eu quero te ensinar e te orientar pela palavra de Deus, não por mim. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse contigo. Se você passou por uma necessidade e no momento que precisou, aquele que falava assim: conta comigo, tamo junto, não te ajudou? Ajude quem precisa, tendo pouco de vida. Eu já vi gente que tinha condições de ajudar e não ajudou. E aí o outro que não tinha condições ligou, ofereceu e repartiu o pouco que tinha. A quem Deus abençoou? Quem encontrou galardão no céu, encontrou bênção na terra. Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus fala: não há ninguém que, tendo feito isso, isso e isso, por amor a mim, que não receba em tempo presente 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. São duas recompensas, aqui e na eternidade. A recompensa da generosidade não é só na eternidade, é aqui também. Está lá em Marcos 10, você pode procurar. Não me falhe a memória o versículo, não é Marcos 10, não, é mais para frente. Me falhe a memória agora. Mas Marcos capítulo 10, não há ninguém que, tendo deixado pai, mãe, bens, tal, eu vou achar aqui, e que não receba no tempo presente 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Eu não gosto de deixar o versículo aberto. Marcos 10, versículo 29 e 30, fala assim: tornou Jesus e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente
100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, né? É o porémzinho, mas acontece. E no mundo por vir a vida eterna. As perseguições vão sempre existir, tá? Mas a recompensa também. Deus abençoe, seja generoso, seja bondoso. Se você não é, fala: Deus, me dê um coração generoso, me dê um coração bondoso. Amém? Não pela recompensa, mas pela generosidade, pela compaixão com o próximo. Deus te abençoe. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, os que têm compaixão, porque eles alcançarão misericórdia. Deus abençoe, um beijo, até a próxima.